sabe o que eu vi, cara? Que você tem um Face App. Aí era falando assim, ó, se você acha que seu namorado é feio, não tem mais problema. Aí aqui a pessoa fazia assim, ó, botava outro rosto no namorado. Ah, tem o meu Face. Cara, que loucura. Teve um amigo meu que mandou um vídeo, ele falou, ó, tem um cara usando crack, tem um outro vestido de Boba Fett e tem um carro dirigindo sozinho. Cheguei em Los Angeles. Putz! É louco, cara. Realmente a gente tá indo por um cara. caminho meio assustador. Os gregos falariam que a tecnologia é uma farmaquia. Ela é uma coisa que pode ser usada para o bem, mas na dose errada vai matar a pessoa. Exatamente como um remédio. Uma coisa que eu acho bizarro é que a Apple sabe como que é a digital das pessoas, como que é o rosto das pessoas, e agora ela consegue ler o Vision ID. Bom, vamos falar do método socrático, que é loucura. E aí, cara, Não conforme dá mais o mundo, cara. Sócrates ia conversando e questionando, ele acabou desenvolvendo esse tal de método socrático tão conhecido hoje, né? O que você pode falar mais sobre Que é isso? fazer perguntas, encontrar as premissas por trás do raciocínio Tá. e ir confrontando. Então falar assim, você acredita em quê? Acho que a democracia é a melhor forma de governo. Por quê? Porque é difícil, né, cara? Você me ama, Já por quê? quebrou. Cara, como que... Eu acho que é a melhor forma de governo porque todo mundo é livre. Aí a próxima pergunta. Interessante. Então todos são livres na nossa forma de governo. Quanto você é livre? Quantas decisões políticas você toma? Eu falo, não tomo nenhuma. Eu falo, mas você não acabou de falar que a democracia você toma decisões políticas? Puta, E aí você vai quebrando, e aí chega uma hora que o cara fala, não sei, entendeu? Eu não sei o que eu tô falando. Agora eu entendi porque ele morreu. Porque, tipo assim, eu ia odiar esse cara. Fala, não, lá vem ele. Caramba, ele me pegou E aí pra numa Cristo. dessa, ele chegou e falou, essas pessoas acham que tem várias verdades. Só que elas não estão percebendo que só tem uma verdade, que elas estão... O que tem vários são as opiniões que elas foram inventando, mas quando você quebra as premissas, você vai achar um princípio comum. Sim. E esse princípio como essa verdade? A qual verdade ele está se referindo? Então é interessante, né? Essa verdade, ela tem a ver com aquilo que se encontra por meio da sabedoria e é o bem. Então, ele vê uma identidade entre o bem, o agaton, que é o bem transcendente, o próprio bem, e aquilo, o sábio encontra o bem. Como na metáfora do mito da caverna de Platão, o bem seria como o sol, e o sol ilumina todas as coisas. E tudo que eu enxergo a partir do bem. E aí, isso vai guiando para esse princípio divino, né? Então, sobre a questão religiosa, Sócrates é bem interessante, e os sofistas. Então, vamos lá. Primeiro lugar, só tem uma verdade, e não tem várias verdades, como os homens usualmente imaginam, porque isso que os homens estão falando de várias verdades são opiniões, são discursos. Não são a base por trás das premissas. São coisas que são, por definição, contraditórias entre si. Quando você tira a máscara, você vai encontrando a premissa e fala, cara, isso aqui já não é mais opinião. Exemplo, eu existo, nós estamos aqui. Já vai saindo do âmbito da opinião. Se você comer em excesso, vai fazer mal para você. Se você comer pouco demais, vai fazer mal para você. Logo, o equilíbrio é bom para a alimentação. Logo, existe uma virtude da temperança, que é o equilíbrio na alimentação. Só que se você for equilibrado na alimentação, mas for fraco em todas as coisas, você não vai conseguir se equilibrar na alimentação. Logo, existe uma virtude da fortaleza. Se tem uma virtude da fortaleza, se você for injusto e você vê uma vida desequilibrada, sem hierarquia, sem ordem, sem aderência ao bem, sem piedade, você também não vai ser corajoso. Então também você não vai ter fortaleza. E se você não tomar boas decisões, na hora certa, da maneira correta, você não tem prudência. Então você não vai ser justo. E se você não é justo, você não é forte. E se você não é forte, você não é temperado. Então, na verdade, uma virtude puxa a outra. Uhum. E a vida virtuosa, ela tem uma conexão. Existe uma virtude, entre aspas, que é o quê? A virtude como um todo, a elevação da alma humana. E isso se desdobra nas virtudes que a gente falou agora. Mas uma virtude sempre puxa a outra e um vício puxa a outra. Se você é fraco, você vai tender a ser destemperado. Se você é destemperado, você vai tender a ser injusto. Se você é injusto, você vai tender a ser imprudente. Uhum. Perfeito. Então, ele começou a ver a unidade dos hábitos. Essa unidade dos hábitos tem a ver com sabedoria. Se você acha que o equilíbrio é ruim em certas circunstâncias, você vai tender a viver o desequilíbrio, você vai tender para a injustiça. Se você fala assim, não, mas qual é o problema? É só uma noite enchendo a cara, entendeu? Você vai tender ao desequilíbrio na vida inteira. Então, o conhecimento te leva ao equilíbrio. É isso que a gente falou de unidade no bem e na verdade. Tá bom. E o que as pessoas falam na época que se contrasta com isso? Sofistas. Quem é o sofista? O oposto do Sócrates. O sofista é o que sabe, diferente do filósofo.
Filósofo é o que ama a sabedoria, é o amigo da sabedoria. Sofista é o que sabe. O sofista é o cara que você procura e ele fala, sei tudo. Me pague que eu te ensino a convencer a pessoa de qualquer coisa. O sofista defende o oposto, ele fala, não tem uma verdade. Cada um tem a sua verdade e a verdade muda com o passar do tempo. E você pode me pagar para te convencer que isso é água ou que isso é petróleo e tanto faz, eu vou te ensinar a convencer a pessoa de um lado ou do outro. O importante para o sofista é a retórica, não a verdade objetiva. E aí o contraste é gigante, porque os sofistas são toda a elite intelectual da época e o Sócrates aparece com sua outra versão. Górgias, que é o mais famoso, era um espetáculo. Ele usava capa de leão, gelo seco, chegava no palco, Sócrates vai debater com ele, os caras falam, com você eu não debato, manda um aluno meu que é suficiente. O Górgias debocha do Sócrates como um pé rapado. E o problema é que, e tem lá um diálogo Górgias, é que meio que o Sócrates começa a dar uma surra nos caras, entendeu? Começa a mostrar que não é por aí. E começa a expor o ridículo. Então pensem, toda a elite da sociedade está pagando um mito, está pagando uma ilusão. Você consegue enxergar coisas semelhantes ecos atuais? Você vê que Harvard está meio que confuso, entendeu? Todo mundo pensa, qual é o máximo da educação atual? São as universidades. Qual é o máximo das universidades? É Harvard. E meio que a reitora de Harvard renunciou porque está meio confuso. Então você começa a olhar e falar, cara, se até Harvard está confuso na educação, imagina como está geral. E aí você vai vendo valores se dissolvendo. Mesmo o feeling da época. Os melhores caras de educação que existem estão confusos. Sócrates começa a ganhar esses debates e começa a propor um ideal diferente para os jovens dos sofistas. Os jovens começam a querer largar, quase como uma rebeldia deles.